Gente boa, bom dia. Bom dia. Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Eu vou começar com uma história antes de introduzir o tema. E vocês não fiquem assustados não, tá? Então, tive o privilégio de ir no Egito ano passado. E quando eu cheguei ali na cidade do Cairo, eu comprei esse lenço, chamado Kifia. E depois pegamos o voo até Luxor, que é uma cidade que fica a 600 quilômetros do Cairo. E à medida que a gente caminhava, eu e tem mais outros também com esse lenço, mas principalmente eu, a cor desse lenço diz muita coisa. Ele não é apenas um lenço. E eu percebi que as pessoas me observavam de maneira estranhamente. Eu entrava no restaurante, as pessoas me olhavam estranhamente. Na rua, as pessoas me olhavam estranhamente. O missionário gosta muito de se identificar com o povo. E a gente marcou um evento onde a gente tinha que atravessar o Rio Nilo. A gente andando no Egito é como se a gente estivesse caminhando nas páginas da Bíblia. A gente conhece muito a cultura bíblica. Quando a gente estava atravessando ali, na verdade, quando a gente ia atravessar o Nilo, subindo naquele barco, um senhor começou a falar alto comigo e gritar em árabe. E eu não entendi exatamente o que ele estava falando em árabe, né? Gritando ali naquele barco. E eu fiquei perguntando, mas por que ele está gritando comigo? E alguém falou assim, é porque você está usando o lenço. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque algum tempo atrás o Hamas, um grupo terrorista, veio nas montanhas do Sinai, entrou ali pelos canais com tráfico de armas e tentaram entrar no Egito. E houve um confronto entre os soldados egípcios e esse grupo terrorista do Hamas na Palestina. E a partir de então, os egípcios odeiam grupos terroristas, eles odeiam tanto o Hezbollah como o Hamas. E você está aí com um lenço tipicamente palestino que representa o Hamas. Então, se você não tirar esse lenço rápido, você vai apanhar nesse barco. E aí eu tirei, de fato, o lenço. Para mostrar que não é só um lenço, não é só um lenço, aqui não é só um lenço, isso aqui representa uma identidade política, uma identidade tipicamente palestina, e que o Egito tem raiva desse grupo. E isso me levou a pensar sobre identidade, é justamente que eu quero falar sobre isso hoje de manhã, que tem muito a ver com isso aqui, igreja simples, a identidade na simplicidade. Eu queria falar sobre isso. E a gente, quando pensa em identidade, as pessoas tentam sempre nos encaixar com alguma característica, no nível superficial, olhando para quem somos, sem nos conhecer, aquele camarada lá do olho azul, né? Aquela pessoa lá que é mais altinha, aquele que é baixinha, não é? As pessoas sempre tentam nos caracterizar por aquilo que elas veem no exterior, sem nos conhecer, e no nível coletivo, tentam também nos identificar, nos dar uma identidade pelo nome que temos, pela religião que temos, pela profissão que temos, pela a ideologia que nós adotamos, pela opção política, pela religião, pela etnia, pela tribo que pertencemos. As pessoas têm sempre uma forma de nos identificar e nos classificar em uma identidade. Foi isso que aconteceu comigo ali no Egito. Isso serve como agora eu vou tirar o lenço. Senão vocês não vão conseguir prestar atenção na palavra. Isso serve como uma ponte para falar exatamente sobre identidade, porque o texto que nós vamos ler, nós vamos perceber que Jesus foi identificado por um gesto simples e ordinário, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Em Lucas capítulo 24, nós vamos... E eu prego muito sobre identidade, e eu não sei porquê, talvez Deus esteja falando mais comigo do que com você hoje, né?
Lucas 24, a partir do versículo 13, nós vamos falar sobre a revolução do simples, a simplicidade, a identidade na simplicidade. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou quais, e eles explicaram. Acho fantástico quando Jesus se coloca junto com eles e faz de conta que não está sabendo de nada, né? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E aí, indo mais adiante, no versículo 30, eles estão continuando essa conversa com Jesus, e os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer como Jesus. E aí o versículo 30 diz: e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde eram reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como por eles fora reconhecido no partir do pão. Ele foi reconhecido no partir do pão. Voltamos ao nosso ponto inicial sobre identidade e identidade na simplicidade. Jesus fora reconhecido no partir do pão. Gente, eu acho fantástico quando os discípulos estão caminhando com Jesus no caminho de Emaús. Jesus ali havia morrido e eles estavam entristecidos, angustiados, frustrados, porque eles esperavam que Jesus fosse de fato o Messias. Já havia 3 dias que isso tinha acontecido. Eles estavam no caminho de Emaús, conversando sobre essas coisas, quando de repente um estranho, entre aspas, se coloca no meio deles e começa a conversar com eles, dizendo: o que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Eu fico encantado com Jesus aí. O que está acontecendo? Eles vão dizer: não, você é o único que não sabe das últimas notícias, está em todo lugar, está nos jornais, está no Instagram, está no Facebook, todo mundo está falando a mesma coisa, só você que não sabe. Quais são essas novas? E aí eles começam a explicar o que aconteceu a Jesus, bem entristecidos. E eles não reconhecem que é Jesus, eles não sabem que está diante deles Jesus ali. Eu abro um parênteses para dizer que às vezes a gente está caminhando com Jesus e a gente não conhece Jesus, né? Os olhos estão como que impedidos de conhecer quem ele é, de fato. Não apenas os discípulos no caminho de Emaús, mas quando a gente olha, por exemplo, a Marcos capítulo 4, no versículo 41, quando os discípulos estavam no barco e Jesus, ele acalma as tempestades, dá uma ordem aos ventos para que parem, a tempestade acalme. Todos os discípulos também, tal como os discípulos de Emaús, também não conheciam aquele que estava com eles. É tanto que eles falaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E, ironicamente, essa pergunta, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem, não foi respondida pelos discípulos. Não foi eles que responderam essa pergunta lá em Marcos 4:41. Quem vai responder essa pergunta, ironicamente, é uma legião de demônios no capítulo 5.
Porque logo que Jesus desce do barco com os discípulos, a pergunta está em aberto: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quando eles descem ali na terra dos Gadarenos, e um homem endemoniado nos sepulcros, com grilhões a que ninguém podia reter esse homem ao olhar Jesus de longe, ele corre, se prostra e diz: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Uma legião de demônios reconhece quem é aquele que está diante deles. Respondendo então àquela pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles respondem: esse é o Filho do Deus Altíssimo, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Ironicamente, né? Porque essa pergunta deveria ser respondida por nós que caminhamos com Jesus, que estamos com Ele. Então é possível que alguém caminhe com Jesus, tenha informação sem revelação de quem Ele é. E nós percebemos a tentativa humana de sempre buscar aquilo que é complexo, sempre complicar as coisas, mas Jesus ele se manifesta não no extraordinário, mas no ordinário, na simplicidade. 3 dias de silêncio no sepulcro não é espetáculo. A manjedoura não é espetáculo. A cruz também não é espetáculo nenhum, mas o nosso coração parece que tem a tendência de buscar sempre um espetáculo, sempre algo extraordinário para entender o agir de Deus. Mas Jesus, ele é fantástico. Diferentemente dos homens que tentam mostrar a sua identidade através do sucesso, através da visibilidade, através da auto-performance, Jesus aqui vai se revelar através de um gesto simples e ordinário, cotidiano, do dia a dia. Ele não fora reconhecido aqui pela sua oratória ou pela sua capacidade de explicar as Escrituras, porque ele começa a explicar as Escrituras para os discípulos, começando por Moisés. Tudo que os profetas falaram a seu respeito, ele não fora reconhecido aqui. Embora o coração dos discípulos ardia enquanto ele falava, Jesus não foi reconhecido nesse momento como verdadeiramente o autêntico Messias aqui. Ele fora reconhecido no partir do pão. Quando os discípulos insistiram para que ele entrasse na casa deles, e agora um desconhecido que passa a ser o amigo da mesa, e agora nesse momento, ele na mesa, ele pega o pão, que muitas vezes ele fez com os discípulos, várias vezes, isso. Ele pega aquele pão, simplesmente parte, sem dizer uma palavra, e no partir do pão, os seus olhos se abriram e eles disseram: é o Mestre, é o Messias. E nessa hora ele desaparece. No partir do pão. Henry Nouwen, ele diz o seguinte: a Eucaristia, que é justamente sobre o partir do pão, que é essa palavra, e está na Bíblia, não é uma palavra católica, tá? Eucaristia. É a palavra eucaristel, que é agradecer a Deus. Quando ele levanta o pão, tem a ver com isso. Não é uma palavra católica, embora as nossas Bíblias parece que é anticatólica, né? Deixa algumas palavras de fora. Até a palavra catequese, inclusive, abrindo parênteses, não é católica, é bíblica também. Está nas Escrituras. Lucas 1,4 fala de catequese. Está lá, se a gente pudesse ler no grego, a gente saberia disso. Então, o Henry Nouwen disse o seguinte: a Eucaristia, esse momento que Jesus faz com seus discípulos, é o gesto mais simples e mais divino que possa ser imaginado. É a verdade de Jesus, tão humano e, no entanto, tão divino, tão familiar, todavia tão misterioso, tão próximo e, contudo, tão revelador. Então, esse gesto simples e ordinário, tão humano e tão divino, ao mesmo tempo, ele traz alguns apontamentos. Não é simplesmente o partir do pão, não é simplesmente o partir do pão, ele traz alguns apontamentos. O primeiro apontamento aqui é que aponta para o sacrifício e o privilégio da mesa. O sacrifício de Jesus e o privilégio da mesa. Deus fala conosco através de imagens associativas, e quando desde criança a gente aprende através de imagens associativas, a gente correlaciona informação com imagens. Não é diferente assim também nas Escrituras. Cito 2 imagens importantes: a cruz e a mesa. Escrevi esse texto há muitos anos atrás e por acaso me veio à mente, eu queria ler para vocês sobre essas 2 imagens associativas, a cruz e a mesa, que esse momento de Jesus, ao partir o pão, aponta, porque ele aponta para a cruz e para a mesa.
Na cruz, Jesus foi crucificado e derramou seu sangue, sua vida foi dada por nós. Na mesa, sua vida é compartilhada conosco num gesto simples e ordinário do pão e do vinho dados por nós. Fazer isso em memória de mim. Seu corpo e sangue. As duas figuras associativas apontam para a obra salvífica. Na mesa não se trata apenas de alimentos compartilhados, mas de vida compartilhada. O convidado se torna anfitrião e serve o melhor que ele tem, a sua própria vida. Trata-se da intimidade. Na cruz temos a consumação da mesa, de maneira que tudo que a mesa trouxe como simbolismo, a cruz trouxe como realidade. Tanto a cruz quanto a mesa são figuras transcendentais na revelação divina. Na cruz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo morre no espaço-tempo e se revela a nós como Jesus. Na mesa, somos constantemente chamados à comunhão, seja na Eucaristia compartilhada, no simples jantar com o nosso irmão, seja no convite doce e singelo de Cristo que nos chama à mesa continuamente, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ouvir a voz e deixar que eu entre, eu vou cear com ele e ele comigo. Tanto a cruz quanto a mesa apontam para a nossa identidade com ele, para a comunhão dos seus sofrimentos e a comunhão também da sua vitória. Não há como chegar à mesa sem passar pela cruz. E quem passa pela cruz tem diante de si o privilégio da mesa. As palavras de Noah, ainda queria citar, falando sobre a Eucaristia e a encarnação, ele disse que assim o sacrifício da cruz e o sacrifício da mesa são um único sacrifício completo e divino que estende-se a toda a humanidade através do tempo e do espaço. Então, esse partir do pão aponta para o sacrifício que Jesus fez na cruz e também para o privilégio da mesa. Mas também aponta para a nossa necessidade de atualização da nossa experiência com ele. Imagina que os discípulos estão ali caminhando, falando sobre as últimas notícias. Eles poderiam ficar a vida toda falando sobre as últimas notícias, sempre repetindo o que aconteceu a Jesus. Foi morto, varão aprovado diante de Deus, Nazareno foi morto. Esperávamos que ele fosse o Messias, mas agora acabou. Eles poderiam passar meses e anos falando das últimas notícias, mas há uma necessidade de atualização da nossa experiência com ele. Por isso, o partir do pão aponta, naquele momento, Jesus faz de propósito, ele parte o pão diante dos discípulos, ele quer ser identificado como o Messias autêntico, aponta para uma experiência, para a necessidade da atualização da nossa experiência, que seja uma experiência viva, poderosa e diferente com ele. Não por acaso que Philip Yancey escreveu o livro O Jesus que eu nunca conheci, porque o Jesus que ele conheceu na escola bíblica dominical, à medida que ele escrevia o livro O Jesus que eu nunca conheci, ele percebeu que não era o mesmo Jesus e que ele tinha que abrir mão das caricaturas de Jesus, daquele Jesus que foi imposto pela religião, daquele Jesus muitas vezes imaginário que nós criamos, daquele Jesus que foi transmitido para nós talvez de maneira errônea, que a gente muitas vezes tem que abrir mão, através dessa atualização da nossa experiência com ele e voltar para o testemunho poderoso dos evangelhos. Precisamos atualizar a nossa experiência com ele. É algo que Deus tem muito falado ao meu coração. Não basta apenas caminhar com Jesus, é necessário conhecermos e termos revelação dele cada vez mais profunda, assim como somos transformados de glória em glória. Essa experiência com Jesus tem que ser cada vez mais profunda. Por isso que eu estou falando sobre o Peniel, né? Outro dia eu falei sobre o Peniel aqui com vocês. Falei isso, estou falando hoje novamente, porque primeiramente eu preciso também atualizar a minha experiência com Jesus, conhecê-lo cada vez mais profundamente. Não apenas pelo que eu ouço falar, não apenas pela experiência que o outro fala sobre Jesus, mas a minha experiência que se intensifica do Cristo. Não aquela experiência superficial do caminho de Emaús, apenas o nosso coração ardendo, dando aquele frisson quando nós ouvimos sobre Jesus, mas, de fato, os nossos olhos abertos sobre a pessoa bendita de Jesus. Experiência única. Das últimas notícias para uma notícia atual, autêntica, extraordinária, que é a experiência com Jesus. Esse partir do pão também aponta para um renovo da esperança.
um renovo da esperança, porque aqui os discípulos, versículo 17, estavam entristecidos. Quando Jesus pergunta o que está acontecendo, eles pararam entristecidos e começaram a falar, eles estavam tristes. E a tristeza se mostra na frustração. Através das palavras, nós esperávamos que fosse ele o Messias. Nós esperávamos. Eles estão frustrados. Já fazem 3 dias e nada aconteceu. Nada aconteceu. Isso mostra expectativas frustradas. Nessa atualização da nossa experiência também acontece um renovo da nossa esperança. Corações abatidos pelas expectativas frustradas, veem o novo, o tempo novo, com esperança renovada. E aquele que seria, né, nós esperávamos que fosse ele, aquele que seria, que Jesus agora é, e o que há de ser, que é Jesus, tal revelação progressiva, onde o desconhecido no caminho se torna um amigo da mesa e agora se torna o Messias autêntico. Risos de alegria invadem as almas daqueles discípulos, não apenas agora o coração arde, mas os espíritos são vivificados pelo encontro com o Mestre. Uma mensagem viva, poderosa, nasce no coração. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é muito mais do que aquilo que nossos corações imaginávamos. Ele ressuscitou. Os discípulos que caminhavam para sua casa com dúvida, com medo, com desespero, com frustração, com angústia, agora voltam para Jerusalém, o lugar de perigo naquele momento, o lugar que todo mundo estava correndo com medo da perseguição. Um dos discípulos estavam presos num quarto com medo dos judeus. Eles voltam renovados, cheios de ousadia, de vigor, porque agora eles viram o Mestre. Seus olhos contemplaram aqueles que eles sentiam seu coração ardendo. Agora é um nível de intensidade maior de revelação de Jesus. Esse partir do pão não aponta apenas para o sacrifício, o privilégio da mesa, não aponta apenas para a nossa necessidade de atualização, não aponta apenas para o renovo de esperança, mas aponta também para a missão. Olha só que fantástico. Como que a gente pode ver a missão aqui nesse texto? Aponta para a missão, porque a comunhão com Jesus, autêntica, quando Jesus se revela ali na mesa, essa comunhão gera comunidade, a comunidade desemboca na missão. Sempre que Deus se revela, ele não se revela apenas a uma pessoa, ele se revela a várias pessoas, por isso gera comunidade, e a comunidade vai conduzir a missão. Então, no partir do pão, a missão nasce. Como que ela nasce, gente? Porque no versículo 33 diz: na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora quando? Na mesma hora quando Jesus tomou o pão e partiu diante dos discípulos e os seus olhos se abriram, na mesma hora eles disseram: nós não podemos ficar mais aqui em Emaús, nós temos que voltar para Jerusalém, porque agora nós temos uma mensagem viva e poderosa daquele que ressuscitou e caminha com a gente. E eles voltam para os discípulos, para os 11. Se você ler todo o capítulo 24, eles voltam ali com essa mensagem. E talvez eles pensassem que a sua mensagem era nova para aqueles discípulos. Mas quando eles chegam lá, você vai ver no capítulo 24, quando eles chegam, eles percebem que a mensagem não é desconhecida, porque também outros tiveram essa experiência com Jesus. A experiência não é única deles. Outros também tiveram essa experiência, embora diferente, porque Jesus está sempre se revelando a pessoas, ele não é monopólio de ninguém. Ele está se revelando lá no Sudão do Sul, lá no Senegal, debaixo de uma árvore, lá na sala de estar de bairros nobres, lá numa cela de prisão. Ele está se revelando enquanto alguém está viajando de ônibus, ele está se revelando num simples jantar, num simples almoço, num simples café da manhã. Quando você senta com alguém, ele está se revelando o tempo todo. E aí Pedro também teve essa revelação de Jesus, outros também tiveram essa revelação de Jesus, e você vai perceber que enquanto eles estavam testemunhando, vimos Jesus no caminho de Emaús, eles estavam lá conversando com a gente sentiu o nosso coração arder, e de repente, quando ele sentou-se à mesa e no partir do pão, os nossos olhos se abriram e percebemos que era ele. E a Bíblia diz que enquanto eles falavam, o próprio Jesus se coloca no meio deles. Se revela mais uma vez de maneira
extraordinária. Os discípulos estão tendo uma mensagem ali, eles querem passar aquela mensagem para os outros. Mas, gente, quando a gente começa a missão carrega consigo o querigma é proclamação. Eles queriam proclamar aquilo que eles receberam. Quando a gente quer transmitir esse querigma, aquilo que nós entendemos e ouvimos, desse gesto simples e ordinário da revelação do Cristo, nós começamos primeiro na casa, para os nossos. Imagine que os discípulos foram primeiro para os discípulos. Falar essa mesma experiência e perceberam que a experiência não era única, porque outros também tiveram essa experiência. Então, começa com os da casa e depois vai para o mundo. Porque quando Jesus se manifesta no meio dos discípulos, enquanto eles falavam e testemunhavam do querigma, daquilo que eles viram e ouviram de Jesus no caminho de Emaús, enquanto eles testemunhavam essa experiência poderosa do partir do pão, Jesus traz para eles também uma revelação profunda que está ligada à missão. Está no versículo 46 a 48, nós vamos ver isso claramente quando ele diz assim: vocês sabiam que era necessário que o Filho do Homem ia padecer, vocês sabiam que ele era necessário ficar 3 dias morto e depois que ele iria ressuscitar. Vocês sabiam que era necessário, conforme a lei, os profetas e tudo que foi profetizado nas Escrituras, que era necessário que assim acontecesse, mas agora também é necessário que em seu nome seja pregado arrependimento para todas as nações. Então, partir do pão que desemboca, que gera comunidade, desemboca na missão, porque a missão aponta para as nações. Não é simplesmente uma experiência ordinária do cotidiano, mas é uma experiência simples, igreja simples, que manifesta a sua identidade na simplicidade e desemboca na missão, anunciar Cristo a todas as nações. Nós não temos experiências com Deus e nós não fomos salvos para ser crente SSS. Não é? Salvo, sentado e satisfeito. Não. Nós somos salvos, fomos resgatados e temos experiências particulares com Deus para que a gente possa anunciar essa experiência e trazer essa experiência de forma viva para outras pessoas, começando em Jerusalém. E não é só em Jerusalém, é concomitantemente, ao mesmo tempo, é tanto em Jerusalém quanto em Samaria, é tanto em Jerusalém quanto na Judéia, é tanto em Jerusalém quanto nos confins do mundo. Ao mesmo tempo, nós devemos levar essa mensagem poderosa a todos os lugares e a todas as nações. É isso que o Partir do Pão também aponta. Ele aponta para a missão. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu um ministério da reconciliação. E Ele nos deu a mensagem da reconciliação, inclusive. E nós somos embaixadores dessa mensagem, embaixadores desse Deus poderoso que nos envia a todos os lugares, em todos os momentos. Não tem a ver com quantidade. Né? Quando a gente vai, por exemplo, a outras nações, outros lugares que fazem missões, por exemplo, as pessoas enviam nos primeiros meses as cartas e os e-mails e tantas mensagens dizendo quantas almas você ganhou para Jesus, quantas pessoas você batizou, quantas igrejas foram plantadas. Não entende que nós precisamos do espaço-tempo, que as coisas não acontecem de forma mágica, mas não tem a ver com quantidade, tem a ver com como e onde. Como nós estamos manifestando a nossa identidade, como Jesus manifestou. Não é? Onde nós estamos manifestando? Jesus manifestou a sua identidade no partir do pão na mesa. Tem a ver com como e onde estamos manifestando a nossa identidade com Jesus. Então eu termino aqui com 3 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação tem a ver com a dimensão vertical, a dimensão de Deus, com a nossa percepção da ação de Deus. Onde Deus está se revelando de forma simples e você não está percebendo. Onde Deus está se revelando de forma simples e você não está percebendo. Por exemplo, a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Você não percebe, mas há anjos de Deus o tempo todo acampados ao seu redor e não por acaso você está aqui hoje de manhã. Não sei se você crê nisso, mas eu creio piamente.
Onde Deus está se revelando? Deus não se revela, não é o Deus somente do extraordinário quando ele faz milagres. Deus é o Deus do extraordinário porque ele opera no ordinário. Alguém falou assim, quantas malárias você pegou lá no Senegal? Porque a gente ouve falar, o cara pegou 15, peguei 15 malárias, Deus me curou. Eu peguei 20, Deus me curou. Eu peguei 10, Deus me curou. Aí eu digo assim, eu também tenho um testemunho muito poderoso. Qual? Eu nunca peguei malária. Não peguei malária, nunca usamos, como é que chama, Patrícia? Mosco? Eu não sei falar esse nome. Como é? Isso, nunca usamos esse negócio. Todo mundo usa no Senegal. Que for picado ali rapidinho, pegou malária. Nunca usamos. No aldeia, muitas vezes, enquanto todo mundo estava lá na guerra contra os mosquitos, eu não usava esse negócio, nunca gostei, porque não consigo usar. Mas nunca pegamos malária nenhum de nós. Eu digo, Deus não é Deus do extraordinário quando ele opera milagres, você pegou 20, Deus curou. Não é somente Deus aí, Deus é o Deus do ordinário quando você não pegou. Deus não é o Deus do extraordinário porque você caiu do cavalo e ele protegeu para que você não quebrasse alguma parte do seu corpo. Deus é o Deus do extraordinário porque ele opera no ordinário de maneira que você não caiu do cavalo. É esse Deus que nós servimos, na simplicidade. Agindo o tempo todo, onde Deus está se revelando e você não está percebendo, nas coisas simples do dia a dia na sua vida, traz isso à sua mente. Ele está se revelando no ar que nós respiramos, nos amigos que nós temos, no lugar onde Ele nos plantou, nas pequenas coisas que nós estamos vivendo. Na dimensão horizontal, essa dimensão das relações humanas, também quero trazer uma aplicação. Onde você está tentando ser complexo quando o próprio Cristo preferiu se revelar na sua identidade no partir do pão, um gesto simples e ordinário, e você está tentando ser complexo? Onde? Discípulos de Jesus são reconhecidos de diferentes maneiras, mas eles são reconhecidos pela simplicidade da sua identidade. Eles são reconhecidos por várias marcas que Jesus, o relacionamento de Jesus, traz. Eles são reconhecidos, por exemplo, pela generosidade. Como eu amo falar sobre generosidade? Eu entendo como um cristão que deu a sua vida para Jesus, ele deu a sua vida para Jesus, mas diz que não deu o bolso para Jesus. Ele deu a sua vida, mas os seus recursos não. Generosidade é o meio pelo qual nós estendemos o nosso serviço além do limite da nossa esfera de ação pessoal, disse Robert Spiro. Também J.I. Packer fala no seu livro Força na Fraqueza sobre generosidade. Ele diz que dar e compartilhar dinheiro para aliviar a necessidade de outros é um dom espiritual. E aquele que contribui generosamente é, na realidade, tão carismático quanto aquele que ora pela cura de alguém ou aquele que fala em línguas. Então, generosidade é um dom espiritual, é uma marca poderosa de um discípulo de Jesus. Podemos ser reconhecidos por esse gesto simples de generosidade. Podemos ser reconhecidos pela nossa capacidade de escuta, de sentar e ouvir o outro. Simples. Podemos ser reconhecidos, Jesus pode ser reconhecido em nós por um gesto simples, por exemplo, um tempo de qualidade com alguém. Simplesmente ouvindo, simplesmente parando. Por um telefonema de encorajamento, dizendo, orei por você essa semana. Fica firme. Ou estou enviando esse texto aqui para que você medite sobre isso. Por um gesto simples de serviço, ou por um gesto simples de conseguir enxergar a graça de Deus na vida do outro e reconhecer essa graça na vida do outro. Pela humildade que nós demonstramos nos nossos relacionamentos, N maneiras podemos ser reconhecidos na nossa identidade, como Jesus foi reconhecido no partir do pão, porque Ele está em nós. E termino com a última aplicação. Na dimensão da eternidade, qual o legado que a gente vai deixar? Porque quando partimos daqui, pelo que queremos ser lembrados? Qual é a marca que nós queremos ser lembrados? Eu repito essa palavra várias vezes, minha esposa já está cansada de ouvir, mas ela esquece o que eu vou falar agora, né? Então ela sempre esquece, mas ela sempre pergunta de novo, onde é que está o texto?
Atos 13:36. Quando partirmos daqui, pelo que queremos ser lembrados. Atos 13:36 fala, tendo Davi cumprido o propósito de Deus nessa geração. Cumprido o propósito de Deus nessa geração, morreu. Tendo Davi cumprido o propósito de Deus nessa geração, conforme o desígnio de Deus, morreu. Aí eu falo para minha esposa sempre, quando eu morrer, né? Coloca lá na minha lápide esse texto, só muda o nome. Tendo Gutenberg cumprido o propósito de Deus nessa geração, conforme o desígnio de Deus, morreu. Nós cumprimos o propósito de Deus nessa geração na simplicidade da nossa identidade. Em gestos simples, singelos, ordinários, cotidianamente. Não que Deus não possa se mostrar de forma extraordinária, Ele vai se mostrar quando Ele o quiser, mas através do nosso cotidiano, no dia a dia, com gestos simples e ordinários, como partir do pão, nós podemos demonstrar Jesus em nós. As pessoas vão começar a ver Jesus em nós. E só o Deus que está em nós consegue ver o Deus que está no outro. Você sabe disso? É o Deus em nós que consegue identificar o Deus que está no outro, porque Deus comunica com Deus, o Espírito comunica com o Espírito. E quando nós enxergamos esses gestos simples e singelos, mas cheios de Jesus, nós identificamos Deus. Sabemos que é Deus ali que está se manifestando. Identidade na simplicidade, igreja simples. É isso que é revolucionário, gente. É isso que é revolucionário. E é isso que vai ser revolucionário na tua trajetória, nos teus relacionamentos, no teu dia a dia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vivemos num mundo complexo, cheio de correria, cheio de vai e vem, cheio de muitas perturbações, cheio de muitas distrações. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você, mesmo nessa correria do dia a dia, nessas distrações do dia a dia, nesse mundo complexo, nesse mundo VUCA que nós vivemos, faça o que Le Frère Laurent, né, no seu livro A Prática da Presença de Deus, fez um cozinheiro que estava ali o tempo todo na cozinha e sempre distraído pelos barulhos da vida, e um chamava de um lado do outro. Ele diz assim, que o tempo de trabalho, dizia ele, não difere de mim do tempo de oração, no ruído e tumulto da minha cozinha, enquanto várias pessoas chamam ao mesmo tempo por coisas diferentes, possuo Deus com tanta tranquilidade, como se eu estivesse de joelhos na Sagrada Santa Ceia. Enquanto você está nessas distrações, em tanta coisa acontecendo, procure ver Deus de maneira simples e possuir essa presença com tanta tranquilidade, como se você estivesse naquele momento a sós com Deus, naquele Peniel, né? Deus, nós bendizemos o teu nome, louvamos a ti, Senhor, essa manhã, te damos graças, Senhor, por esse tempo juntos, que o teu Espírito Santo faça ecoar essa palavra mais profundo no nosso espírito, na nossa alma, Senhor, além das minhas palavras que são limitadas, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que o teu Espírito faça frutificar em nós, que o teu Espírito renove a nossa esperança, atualize a nossa experiência com Jesus, que o teu Espírito abra os nossos olhos para entender e compreender a profundidade, a largura, a altura, Senhor, de Jesus, que é o nosso mestre, Senhor, de Jesus que está conosco caminhando todos os dias. Abre os nossos olhos para percebermos a simplicidade da ação de Deus, da ação do Espírito na nossa família, nos nossos filhos, na nossa casa, na igreja, Senhor, na nossa caminhada, dos nossos relacionamentos, Senhor, no nosso trabalho, como Jesus está se revelando o tempo todo, Senhor, que a gente perceba, Senhor, Jesus. Que os nossos olhos sejam abertos. E assim como Jesus foi reconhecido no partir do pão, nesse gesto singelo, ordinário, corriqueiro do dia a dia,
Senhor, que possamos ser reconhecidos pelas marcas que o Senhor nos deu em nossas vidas. Marcas simples, Senhor. Talvez a gente tentou ser muito complexo, mas nós somos chamados essa manhã a renovar a nossa simplicidade de discípulo de Jesus, no caminho com Jesus, Senhor, e mostrar através das nossas ações e práticas cotidianas, corriqueiras, ordinárias, simples, Senhor, uma só palavra sendo fortalecendo alguém que está ao nosso lado, Senhor, um tempo de qualidade, um tempo de escuta, Senhor, marcas que o Senhor nos trazem como discípulos, Senhor, que o Senhor nos use, Senhor, essa semana, nos use em todo ambiente que a gente parar, que a gente sentar, que a gente conversar com as pessoas e que Jesus seja visto em nós, que quando as pessoas conversem com a gente, que o coração delas não ardam simplesmente ao ouvir a palavra do Senhor, mas que os olhos se abram e elas percebam Jesus, elas vejam Jesus e elas sejam atraídas por Jesus e elas sejam convencidas por Jesus, salvas e restauradas por Jesus. Senhor, que o nosso relacionamento se aprofunde no Cristo, de maneira que outras pessoas sejam impactadas por Jesus e que um legado poderoso, Senhor, seja deixado nessa terra. Esse legado de servir ao Senhor, a essa geração, conforme o teu desígnio, conforme o teu propósito, conforme a tua vontade. Senhor, nos ajude como igreja a praticar essa identidade de igreja simples, de igreja, Senhor, que manifesta Jesus em cada ato, em cada ação, e que o teu nome em tudo seja glorificado. Nós glorificamos a Ti esta manhã e bendizemos pela Tua presença no meio de nós, no precioso nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que Deus nos abençoe.